de quarto B3 para mim entrar no ONS e fazer uma pesquisa. Agora, eu não sei se esse tipo de atividade, porque eu mesmo já fiz esse tipo de atividade quando eu fiz uma especialização. O professor colocou para poder pesquisar no site e entender qual é a função do operador nacional do sistema. Então, posteriormente, eu posto algumas perguntas só para o aluno fazer uma pesquisa. O que vocês acham isso aí para a semana que vem durante a aula? Dá para ser feito? Se for o caso, né, de um treinador estrangeiro, é o que pode fazer a gente interagir realmente, talvez demorar um pouquinho mais para se adaptar, mas eu tenho certeza. Não, tudo bem, mas aí eu dou tempo. Daí eu formulo como uma atividade. Eu crio uma atividade no Teams e vocês vão me dar o respaldo dessa pesquisa dentro da folha de pesquisa que vocês fizeram. E no final fazer uma conclusão do que vocês fizeram de levantamento nos dois órgãos, no ONS e na ANEEL. Pode ser feito? Nem sim, tem que ver os Então, outros tá. aí. Vamos ver aí, levanta a mão quem está me escutando aí, quem aprova. Vai, vou levantar minha mão que eu quero, vai. Tem um monte de galera que não está participando, é complicado. Só 3, 4. 4 alunos. Ganhou. A maioria que está presente ganhou. De 10 alunos já tem aí mais de 5. Então isso aí vai ficar semana que vem. Eu vou elaborar algo em cima. Pode abaixar a mão. Aí a gente faz essa atividade nessa aula aí, tá? Então vou iniciar a gravação aqui para iniciar a aula. Professor. Boa noite. Vou iniciar a gravação. Semana que vem eu converso com você. Então, iniciando a aula de quarto B3, GTDE, turma toda. Hoje eu pretendo estar abordando o sistema de geração de energia a partir de hidrelétricas. Então, meu foco hoje é trabalhar no sistema de geração hidrelétricas com vocês, tá? Primeiro lugar, todo mundo tem uma ideia do que é uma usina hidrelétrica? Que alguém poderia me dar uma referência aí? Boa noite, professor. Boa noite. Gera energia, né? Ou em outras funções. Todo mundo tem a visão como é que funciona um gerador de uma hidrelétrica? Todo mundo sabe o que é uma excitatriz? Todo mundo sabe o que é uma bobina de campo de um gerador? Tem noção disso que eu estou falando? E aí, Bruno? E aí, Anderson? Laércio? Tenho não, professor. Pode falar aí, manda o conhecimento aí para nós. Manda o conhecimento. Então vamos discutir esse assunto hoje. Então, Bora. a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: vai ter vários tópicos, a gente vai estar abordando várias situações. Primeira coisa que eu quero te mostrar é um vídeo de 1 minuto para mostrar para você o que é uma bobina de campo, no caso de uma usina geradora de energia. Só que eu vou postar uma bobina de campo de uma usina geradora de um porte legal, tá? Belmonte. Então, pessoal, observa que o vídeo é 1 minuto de vídeo. Isso aqui está transportando, no caso aqui por uma ponte rolante, isso aqui representa a bobina de campo de um gerador. Cada redondo desse aqui é um gerador que você tem. Então vai fazer o transporte dessa bobina de campo, que ela tem a finalidade de produzir o campo magnético para gerar energia na minha armadura. Agora, eu queria que vocês no vídeo observassem o tamanho das pessoas, a proporção do tamanho dessa bobina de campo. É 1 minuto só, conta quantas turbinas vai ter, dá uma olhadinha legal, 1 minutinho só de vídeo esse aqui, tá?
Tá sem áudio, professor. Colocar áudio, é só música mesmo, o áudio. O áudio é só música. É 1 minutinho de vídeo só, mas é muito 10 esse vídeo. Olha só o tamanho das pessoas aqui. Então, ó, isso aqui é a bobina de campo de um gerador de Belmonte, tá? A bobina de campo de Itaipu também não fica atrás dessa daí não, tá? Professor, Então vamos... Oi. eu lembro que eu fui em Itaipu e quando eu vi isso, parecia um pátio enorme e o chão estava pintado um círculo. A gente não via essa bobina, mas Não. sabia que estava ali a bobina. Era Isso bem mesmo. grande mesmo. É grande. Eu estou tentando passar para você que eu falando é uma coisa. Se você pesquisar na internet, você vai ver essas fotos, vídeo, mostrando a bobina de campo de um gerador. Eu tenho um pequeno vídeo de 6 minutos da construção de Belmonte, a Casa de Máquinas. É 6 minutos para você ter uma noção dessa usina de Belmonte que foi construída, tá? 6 minutinhos só. Tá sem som, professor. Poxa, caiu o som de novo. Pô, esse Teams aqui tá uma meleca, viu? A hidrelétrica Belo Monte é uma usina diferente das que conhecemos no Brasil. Ela é do tipo a fio d'água, portanto, sem reservatório de acumulação, mantendo sempre o mesmo nível, com a casa de força principal distante do vertedouro e em uma região com grande desnível natural, o que é incomum em rios da Amazônia, que correm em relevos de baixa altitude. O rio Amazonas, por exemplo, tem um desnível suave e progressivo de apenas 82 metros em seus mais de 3.000 quilômetros no território brasileiro. O rio Xingu consegue ter um desnível de 90 metros em apenas 140 quilômetros, no trecho denominado Volta Grande do Xingu, o que torna seu potencial hidrelétrico fora de série. Tradicionalmente, o Brasil construía usinas com reservatórios de acumulação, que tem esse nome por armazenar as águas do período de chuvas para aproveitá-las gerando energia na estiagem. Esse tipo de usina precisa de grandes reservatórios e, consequentemente, inunda áreas extensas. Belo Monte é uma usina a fio d'água e, como tal, tem um reservatório reduzido. Esse tipo de usina opera praticamente em níveis de água constantes e sua produção de energia varia de acordo com o regime hídrico do rio. Seu reservatório de 503 km² será suficiente para gerar 11.233 megawatts, o que representa um aproveitamento excepcional.
A opção por uma usina a fio d'água é a decisão de uma sociedade que abre mão de todo o potencial energético de um rio em benefício da população e da natureza em sua área de influência. A energia de Belo Monte será produzida por 2 tipos de turbinas, Francis e Bulbo. As turbinas Francis se adaptam melhor em desníveis superiores a 40 metros e já são usadas em Tucuruí e Itaipu. Enquanto as tipo Bulbo funcionam com o próprio caudal do rio e se adaptam melhor a quedas inferiores a 20 metros, como em Jirau e Santo Antônio. Em Belo Monte, a casa de força principal contará com 18 turbinas tipo Francis, de 620 megawatts de potência, que aproveitarão a queda de quase 90 metros para gerar 11.000 megawatts. Haverá uma casa de força complementar no sítio Pimental, com 6 turbinas Bulbo de 39,8 megawatts de potência, gerando 233 megawatts. A fabricação dessas 24 turbinas foi contratada por 4 bilhões e 317 milhões de reais, gerando 12.000 empregos diretos em 4 fábricas no Brasil. Ao lado do sítio Pimental, haverá um canal de derivação com 20 quilômetros de extensão e 200 metros de largura na base, que ligará o Xingu a um reservatório intermediário responsável pela água utilizada na casa de força principal. Além da produção de energia, o projeto físico de Belo Monte se preocupou com a navegação dos índios e ribeirinhos e também com a ictiofauna. As comunidades que utilizam este trecho do rio Xingu como via de transporte terão assegurada sua locomoção fluvial durante a construção da obra, bem como em todo o período da operação. No decorrer da obra, será implementado no sítio Pimental um sistema de rebocamento das embarcações. Uma barca cegonha será conectada a um cabo de aço que estará ancorado acima do local das obras do barramento. Um motor permitirá à barca cegonha recolher todo o cabo de aço, fazendo com que ela alcance o ponto de ancoragem. No sentido inverso, ao liberar o cabo, a cegonha se afastará até um trecho do rio em que as correntes voltarão à sua velocidade natural. As embarcações serão acopladas à barca cegonha para passar por esse ponto, subindo ou descendo o Xingu. Ao final da obra, será utilizado um sistema de transposição, em que cada barco é embarcado em uma carreta que sobe a barragem do sítio Pimental, utilizando um sistema de trilhos até o seu ponto mais alto. A partir daí, é feito um giro e o barco desce de ré até o novo nível. Esse sistema tem o mesmo princípio utilizado em marinas para tirar e colocar barcos na água. A ictiofauna também foi respeitada no projeto de Belo Monte, com a inclusão de um sistema de transposição de peixes destinado a permitir a movimentação de peixes pela barragem na época da Piracema. Essa solução já foi implantada com sucesso em várias usinas no Brasil. Ao longo de décadas, o Brasil projetou e construiu usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica Belo Monte expressa a evolução e a maturidade da nossa engenharia. Então, a usina de Belmonte é uma das usinas aí mais recentes construídas no Brasil. Tá? É uma usina que hoje em dia eles fizeram uma linha de transmissão de 800 kV vindo para São Paulo, kV DC, de tensão contínua, vindo até São Paulo devido a Belmonte, tá? Então, justamente lá, uma coisa inédita que está acontecendo, é a maior usina hidrelétrica do Brasil. Daí que fala Itaipu. Itaipu, ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. Então, quer dizer, está na fronteira. A capacidade de energia de Belmonte, ela é maior para o Brasil, em termos como o Brasil é proprietário único. Então, é uma das maiores hidrelétricas do Brasil, tá? Podemos considerar dessa forma
a ideia de Belmonte, tá? Agora, dentro dessa situação aqui, eu gostaria também de passar para vocês a usina de Itatinga. Vocês já ouviram falar da usina de Itatinga? Já sim. Então, a usina de Itatinga, ela fica em Bertioga, né, no caso aí, e é uma das primeiras usinas brasileiras que nós tivemos, que ela foi construída em 1910, tá? Em 1910 ela foi construída com o objetivo de alimentar o Porto de Santos, tá? Quando a gente fala 1910, você tem que lembrar que a primeira usina hidrelétrica americana foi construída em 1896, já no final do ano que foi inaugurada. Então, foi inaugurada em 1897, tá? Então, justamente, praticamente, aquela evolução da eletricidade se deu de maneira instantânea. 15 anos, menos de 15 anos depois que construíram a primeira usina hidrelétrica americana lá, na Catarata de Niágara, o que acontece? Construíram a usina de Itatinga, e era o auge da época. Após a usina de Itatinga, 1910, 1926, construíram a Henry Borne. A Henry Borne foi considerada uma das maiores usinas hidrelétricas da América do Sul para aquela época, porque a Henry Borne foi construída aqui no pé da serra, em Cubatão, com o objetivo de alimentar a grande metrópole, São Paulo. E, ao mesmo tempo, ela estava do lado de um grande potencial industrial, quer dizer, já construíram naquela época, quando mais à frente, já quiseram construir a Cosipa, a Dow Química, a União Carbide. Então, você tinha um complexo industrial muito grande que ia ser beneficiado futuramente dentro da área de Cubatão, tá? Ela foi construída nesse propósito aí. Mas a ideia principal de Henry Borne, no caso da época, foi construída que as ideias das usinas hidrelétricas que surgiram no Brasil era para o transporte, tá? O mais crucial era o transporte, o bonde. Então, você precisava de energia para o transporte, tá? E quem fazia isso aí era a antiga Light, tá? Então, vamos ver aí Itatinga aí, para vocês estarem entendendo o que eu estou falando. Itatinga. Itatinga está aqui. Porto de Santos, o maior da América Latina. Um gigante que consome 36 mil quilowatts de energia elétrica. Eletricidade suficiente para abastecer boa parte da Baixada Santista. Mas de onde vem tanta energia? Nossa viagem começa na rodovia Rio Santos. São mais de 20 quilômetros até chegar próximo ao trevo de Bertioga. O primeiro obstáculo é o rio Itapanhaú. Depois de passar por um pequeno trecho do rio, o negócio é embarcar num trenzinho para percorrer 7 quilômetros de trilhos. Uma pequena viagem que dura 25 minutos. A usina hidrelétrica de Itatinga fica dentro do município de Bertioga, bem próximo à Serra do Mar. Toda esta região foi comprada pela Companhia Docas de Santos em 1904, justamente para construir uma usina para abastecer o porto por muitos anos. E não deu outra. Itatinga, além de suportar com autonomia o maior porto brasileiro, ainda tem para dar e vender mais de 100 mil quilowatts por ano, 3 vezes mais do que o porto consome. Este excedente é vendido para Eletropaulo, que repassa para os municípios da região. Então, a capacidade de Itatinga, deu uma paradinha aqui para você ver a capacidade de Itatinga, ó. A potência dela é de 15 mil quilowatts, ou seja, 15 megawatts. Quando você fala de uma capacidade de uma usina geradora de energia, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia você constrói geradores de eólico de 1,5 megawatts até 2 megawatts. O normal seria em torno de 1,5 megawatts. Se eu pegar aí o valor de 15 megawatts dividido por 1,5 megawatts, corresponderia
a ideia de 10 geradores eólicos, tá? Em termos de produção. Oi. Boa noite. Desculpa interromper, mas eu estou com uma dúvida. Essa capacidade de 15 mil quilowatts, ela é hora? É o máximo que consegue? É a demanda de uma hora? Como é que mede essa capacidade? Não, isso aqui, quando você fala quilowatts, é potência efetiva. Nós não estamos falando quilowatts hora, nós estamos falando potência de descarga. Quando eu falo de uma lâmpada consome 40 watts de energia. Então, ela produz 15 megawatts de energia. Então assim, professor, essa usina ela consegue entregar isso aí por 24 horas, 30 dias no mês, 365 no ano. Valeu, obrigado. É isso aí. Então, eu parei o vídeo aqui para você. Uma das coisas que eu friso muito é que nós não estamos mais trabalhando em sala de aula. Geralmente, eu tinha seminário dos meus alunos, dividia em torno de uns 10 tópicos de aula, e os alunos faziam seminário em sala de aula. Era uma coisa normal de eu atribuir. E eu sempre falava para o meu aluno que é o seguinte: quando você fizer um seminário voltado à geração de energia, o que é importante você lembrar de geração de energia é a capacidade geradora. Não adianta construir um parque fotovoltaico. Qual é a capacidade disso aí? Quanto que ele é capaz de produzir? Então, o que interessa para eletrotécnico é a potência efetiva da geração. E eu fiz questão de parar o slide aqui para você justamente observar que 15 megawatts, que nós estamos falando de 15 megawatts, um gerador eólico é em torno de 1,5 megawatts. Então, e numa situação 1,5 megawatts, considerando que os ventos estão favoráveis, não vai ter falta de vento. Aqui eu tenho 15 megawatts de maneira constante. Não dependo de vento. Eu dependo da vazão do rio que tem. E no caso aqui, você vai ver pelo vídeo que é por fio d'água, tá? Então, quer dizer, ele não tem um reservatório, uma represa. Isso aqui foi construído em 10/10/1910, tá? E eu parei aqui que quando a gente falar de eletricidade, ou você numa pesquisa voltada, então, na geração, nunca esquece, me interessa saber a capacidade. Quantos megawatts? Justamente quando eu falo para ti, uma placa fotovoltaica, qual é a potência dela instalada? Quanto é que ela instala? Quanto é que ela vai gerar de energia? Então não adianta você falar assim, eu vou instalar um parque fotovoltaico, mas quero saber a capacidade, vai dar 15 megawatts, 5 megawatts, quanto é que é a capacidade dele? Agora, quando você fala de capacidade, 15 megawatts, só para você ter uma referência, um único gerador de Itaipu, alguém sabe me dizer qual é a capacidade de um gerador de Itaipu? Não, senhor. Tem noção de quanto é que é isso? Um gerador de Itaipu, ele produz 750 megawatts. 750 megawatts. Eu acabei de passar o vídeo de Belmonte. Aí, justamente lá em Belmonte, também falou a capacidade do gerador. Só que vocês ouviram naquelas como turista, não se ligaram, falaram assim, o que me interessa de observar nesse vídeo? O que me interessa? A parte técnica. A produção de energia de um gerador. Então, um gerador daquele de Belmonte está produzindo 650 megawatts. Um único gerador. No caso aqui de Itatinga, para produzir esse 15 megawatts, eu vou ter 5 geradores que vai estar produzindo essa energia. E cada gerador, então, se é 5 vezes 3, 15. E cada gerador me produz 3 megawatts. Vocês estão entendendo o que eu estou falando no português claro, gente? Positivo. Eu entendi, professor. Um gerador de Itaipu equivale a várias usinas dessa aí. Bom, meu amigo, justamente um gerador de Itatinga é 3 megawatts.
Ou seja, um único gerador de Itatinga equivalia duas geração eólica, duas turbinas eólicas. Que se eu considerar uma turbina eólica de 1,5 megawatts e o gerador lá produz 3 megawatts, então um gerador é duas turbinas eólicas. Agora, um em Itaipu, 750 megawatts. Daí tu fala assim, 750 megawatts dividido por 15 megawatts, então um único gerador de Itaipu dividido por 15 corresponderia a 50 Itatinga. Seria 50 usinas hidrelétricas de Itatinga. Um único gerador. Daí tu fala, mas quantos geradores tem lá em Itaipu? Tem 20. Tem 20 geradores em Itaipu. Tá? No caso, Belmonte, ele produz 650, tem 18. Tá? A capacidade de Itaipu é muito maior do que Belmonte, mas só que Belmonte é uma coisa exclusiva. Lá, no caso Itaipu, é 10 geradores brasileiros e 10 Paraguai. Então, nós não somos os donos dos 20, nós somos donos de 10. Aí você fala assim, 10 gerador vezes 750 megawatts, a potência que o Brasil tem direito é 7.500 megawatts de Itaipu. Ela produz uma capacidade de 15 megawatts. Não, 750 megawatts, 7.500 megawatts, ela produz 15.000 megawatts. Professor. Tá? Oi. E lá eles, na verdade, eles sempre deixam duas bobinas tipo backup, né? Então de 10 eles usam só 8, né? Justamente. Mas a minha fala que eu estou tentando interagir nessa comunicação... A carga total, você está falando, né? A minha fala que eu quero que tu entenda, que quando você falar de geração, você tem que estar olhando esses números. Quanto é que eu estou produzindo? Quando você pesquisa uma usina hidrelétrica qualquer, se seja uma de Três Coração, qualquer lugar, qual é a capacidade? Então, já estou te dando uma referência para ficar gravado na tua cabeça que Itatinga, 15 megawatts. Itaipu, o único gerador, 750 megawatts. Tá? Certo. Aí eu já estou te dando umas referências. Um gerador eólico, 1,5 megawatts. Então, esses valores, você como técnico tem que ter isso na cabeça. Teve uma vez, só para vocês terem uma ideia, teve um cara que foi fazer um concurso lá na escola, que ele ia dar aula de GTDE. Aí na banca que ele estava dando aula, eu perguntei assim, vem cá, qual é a potência de um gerador eólico? O cara ficou olhando, o cara não sabia me dizer qual era a capacidade de produção de um gerador eólico. Daí eu falei assim, poxa, mas o tema da aula dele era para falar de geração eólica. E o cara não sabia quanto que gera um gerador eólico. No planeta foi construído um único gerador eólico que funciona, a capacidade dele é de 7.500 megawatts. Só tem um no mundo. 7.500 megawatts. Aí tu fala, mas qual é o padrão? É 1,5, 2 megawatts, tá? Então daí tu fala, mas existe então de 2? Existe, mas a maioria que você vê é de 1,5. Então, dentro das pesquisas, quando você pesquisa os temas, estou tentando fazer teu cérebro aceitar que a importância é a capacidade, tá? Então vamos continuar aí o vídeo. Tô sem som. Novidade. Deu tilt aí. Tá sem som? Ah, Tá assim. Merda, viu? Brincadeira. Vai ser assim a noite toda, entrando e saindo no som?
região. E por estar perto do saudável ambiente da Serra do Mar, tudo em Itatinga é super preservado. Todos os equipamentos da usina são originais. Mas vamos entrar e ver como este processo de fornecimento de energia elétrica acontece. Tudo começa no rio Itatinga, nome também dado à usina. Distante uns 30 quilômetros da cidade de Mogi das Cruzes e 11 quilômetros de Bertioga, por onde estão seus acessos, onde é captada a água e acumulada em uma pequena represa sobre a Cachoeira Grafê, altitude de 765 metros. Desta é encaminhada por um túnel escavado na pedra e depois a fio d'água é represada por 2 reservatórios, conhecidos como câmara d'água. Não existe barragem para permitir o represamento da água, de forma que a produção da usina depende unicamente da vazão do rio. Cada reservatório possui 10 metros por 11 e 3 metros de altura. Da câmara d'água até a usina, a água é conduzida por 5 tubulações de aço, paralelas, sustentada em 64 maciços de concreto, com um comprimento de 2.034 metros, cujos diâmetros internos variam de 900 a 600 milímetros. A altura absoluta da queda dos encanamentos é de 640 metros e a vazão de 600 litros por segundo cada um. Esses dutos entram à usina através de uma sala de válvulas, cuja função, além de direcionar a água para dutos que injetarão água nas turbinas, bancais e refrigeração de transformadores, podem-se fazer derivações e fechamentos de alguns trechos para manutenção, podendo ser controladas manualmente e também com controle automático. A força motora produzida pela queda d'água faz girar 5 turbinas hidráulicas, tipo Pelton, com 26 conchas e 2,14 metros de diâmetro. Um sistema de reguladores de velocidade com controladores centrífugos do tipo jato livre vigiam as rotações do gerador, mantendo-o em 514 rotações por minuto, velocidade esta necessária para gerar 60 Hz. Num total de 5 reguladores tipo de duplo efeito para turbinas de jato livre, modelo 36. Uma vez estabilizada a rotação do gerador, qualquer variação do volume de água ou mesmo do consumo de energia é rapidamente corrigido por válvulas do tipo agulha esférica, que ajustam o volume de água injetada na turbina para que a velocidade do gerador mantenha-se constante. Verificou-se o desgaste provocado por grãos de areia que acompanham a água e danificam principalmente a agulha e as conchas. Cinco da GE, tipo eixo horizontal, trifásico, potência 3.000 kW, tensão 2,3 kV, corrente nominal 754 amperes, 60 Hz e 514 RPM. Para que estes geradores produzam energia, é necessário que o mesmo seja excitado para transformar energia mecânica em elétrica. São 5 excitratrizes da GE, acoplados diretamente ao eixo dos geradores, com 26 kW, 220 volts, 118 amperes e 514 RPM. A energia mecânica é fornecida pelas rotações impostas pelas turbinas e quando o pacote magnético formado pelo centro do gerador está sempre em movimento rotativo e com o campo magnético fixo, corta com suas linhas de força o conjunto do gerador, que chamamos de estator. E neste cria-se energia elétrica. Esta excitação é aplicada ao gerador através de escovas de carvão fixadas em conjunto de porta-escovas acopladas ao eixo do rotor, que irão alimentar os polos do rotor. Esta energia é produzida na excitatriz, aproveitando a mesma energia fornecida pela turbina,
porém em corrente contínua. Esta corrente é produzida com o auxílio de poderosos ímãs artificiais, que fazem parte da excitatriz. O eixo do gerador é onde se encontra o rotor, a parte móvel. Em volta deste, o estator, parte fixa, de onde saem os cabos carregados de eletricidade gerada. Passam por para-raios. E destes, há transformadores de força monofásicos, com potência de 1.250 kVA, tensão primária em 2.300 volts, 60 Hz, 44.000 volts em seu secundário. Ao todo, são 16 transformadores, agrupados de 3 em 3 para formarem um trifásico. Do secundário dos trafos, os cabos estão ligados a barramentos por 7 chaves a óleo de 60 kV, 100 amperes e 60 Hz. Destes barramentos, partem 2 cabos trifásicos, passando cada grupo de cabos por um disjuntor tipo tripolar, imerso em óleo em 44 kV, e daí seguem mata dentro, suspensos por isoladores fixados em torres até Santos. A tensão é transformada de 2,3 kV para 44 kV, pois o transporte desta energia torna-se mais econômico, pois 160 torres de transmissão com 14 metros de altura e distanciados 200 metros em média, suportam condutores que podem ser de seção menor. Esta linha aérea trifásica, com circuito duplo, com condutores de cobre na bitola de 2/0 AWG e alumínio, bitola A4/0 AWG, em uma extensão de 32 quilômetros até Santos. Todo este processo é controlado pela sala de operação e comando, onde encontramos painéis de controle, proteção e medição, e em Santos pela subestação central elétrica, que controla o fornecimento e a interligação com a concessionária local, Eletropaulo. Equipamentos que esperávamos encontrar somente em museus estão em Tatinga, operando com tamanha confiabilidade, tratados por profissionais zelosos de seus afazeres e integrados ao meio ambiente. Até parece que a usina de Tatinga foi inaugurada ontem, um ponto de orgulho para o pessoal de lá. Professor, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Vamos conversar. Antes de tudo, essa usina aí que chega em Santos, eu fui visitar já. Uma boa galera aqui da sala foi fazer a visita e é muito legal. Mas enfim, a pergunta minha é a seguinte: os para-raios que ficam em certos pontos dali de cada checagem, eles servem, digamos assim, para proteger o equipamento de uma descarga elétrica ou eles servem de apoio para algum fator de energia, alguma coisa do tipo? Quando a gente fala para-raio nas redes elétricas, é justamente porque as redes elétricas elas estão sempre sujeitas a receber descarga elétrica. E, na verdade, como é que funciona a ideia de um para-raio? O para-raio é tipo assim. Vou te dar uma ideia simples da ideia de que é um para-raio. Imagina você colocar uma resistência elétrica ligado para a terra. Nesse cabo, você está ligando diretamente no cabo uma resistência até a terra. Só que acontece o seguinte, se de repente cair uma descarga elétrica muito alta, uma corrente muito alta,
A partir de um valor de uma certa corrente, essa resistência, ela permite que a corrente flua para a Terra. Só que você está colocando, o para-raio funciona basicamente dentro dessa ideia. Ele é um limitador de corrente. Então, se houver... Com o fio terra, então? O para-raio, na verdade, ele está ligado na linha indo para a Terra. Só que você imagina que construíram um resistor que você não vai fugir qualquer nível de corrente. Só a partir de um momento que subir demais a corrente limitada, aí esse para-raio, que é chamado de para-raio, que não é um resistor, seria basicamente a ideia. Aí ele permite a fuga de corrente, o excedente para a Terra. Tá? Certo. Seria Mas ele, ideia. então, no caso, ele não é utilizado para nada, digamos assim. Ele ajuda para ser como um fio terra, para uma descarga elétrica, Isso. mas ele não é utilizado de forma benéfica com a energia que a descarga é dada. Não. Ele funciona Só para escoar o excesso de energia. Tá, mas teria possibilidade de utilizar ele para, digamos assim, utilizar a descarga para alimentar um certo tipo de carga, etc? Meu amigo, aí você vai ter que fazer Aí, justamente, nós estamos brincando de eletricidade cerca de 120 anos. Aí tu fala cerca de 120 anos que nós estamos brincando com esse negócio aí chamado eletricidade. Então, quer dizer, não houve até hoje um cara que fala assim, puta, vou trabalhar em cima de reaproveitar essa descarga elétrica aí. Então é uma boa tese de tu ser o primeiro aí de estar fazendo. As ideias estão surgindo conforme vai passando a evolução, você vai melhorando essa ideia. Até hoje não pintou essa ideia. Ninguém foi pioneiro de construir esse tipo de equipamento. O para-raio ele nem é projetado exato, né, professor? Ninguém consegue mensurar a descarga máxima, né? Não consegue. Mas aí não, só se for amigo do Thor. Não. Ô, pessoal, não é que não consegue. Pô, aí, Daniel, tu tem parceria aí com o Thor, e aí? Dá um Meu toque amigo, nele. Mas ele não. Mas o Thor nunca me falou qual que é a descarga, qual que é a quantidade exata que ele vai mandar. Ô, professor, desculpa atrapalhar, mas deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta do Renan aí, para mim, não ficou muito claro. O para-raio falado no vídeo, ele não está protegendo as instalações de descargas atmosféricas. Ele está mandando o excedente que está rolando lá na usina para a Terra, é isso? Não é o excedente da usina, é de descarga atmosférica. Sempre foi. Então uma outra coisa que você tem que entender que esse vídeo foi falado, o desenvolvimento da fala, ele não foi falado a nível técnico, ele foi feito para a comunidade escolar, ensino médio, para dar uma explicação básica. No entanto, que ela chama de carvão, ela chama de rotor, em vez de bobina de armadura, bobina de campo, ela usa o vocabulário tipo popular, para a galera entender mais ou menos o que ela está falando. Ela não fala totalmente tecnicamente. Ela é uma pessoa que fala no que mandaram ela falar. O pessoal entender. O pessoal liga, deu para se ligar. Só foi um vídeo aí promocional daí de Itatinga, tentando comunicar como é que é o funcionamento de Itatinga. Tem essa situação. Agora, dentro dessa situação aí, agora eu quero estar comentando algumas coisas que vocês viram. O represamento de água, eu não tenho nenhuma represa. Isso aqui, você tem 2 piscinão, que a água do rio vai passar por esse piscinão, não chega a ser uma barragem. Simplesmente é um controle que a água do rio vem e desce 5 turbulação. A altura da queda aqui está em torno mais ou menos de 600 a 700 metros de altura. Então isso aqui vai estar descendo a água. É que nem no vídeo ele fala, desce 6 metros cúbicos por segundo. Então quando você fala 6 metros cúbicos, é uma quantidade razoável por segundo, tá? Outra coisa no vídeo, que vem mais à frente aqui, conforme vai falando, ele te mostra
a parte da turbina, o mancal, e você está vendo aqui a turbina. Conforme ela falou, ele está usando turbina do tipo Pelton, tá? A turbina do tipo Pelton é as que tem as conchas. Então, turbina do tipo Pelton, ela tem 26 conchas, tá? Então, justamente, são 5 turbinas, que são 5 geradores. Inclusive, ele mostra o diâmetro da minha turbina. Mais à frente, ele fala o regulador de velocidade, tá? Então, quer dizer, são 5 turbinas, eu tenho 5 regulador. É tipo eixo, né? Tipo aí duplo efeito. E a rotação de 514 RPM. Se você lembrar aquela equação, velocidade síncrona é igual a 60 vezes a frequência dividido pelo par de polos. Então, quer dizer, se eu falar que eu quero produzir a frequência de 60 Hz, 60 vezes 60 vai dar 3.600. Se eu pegar 3.600 e dividir por 514, eu vou verificar que o meu gerador lá, ele equivale a um total de 7 par de polos. Então, muitas vezes na fala, quando eu estou dando aula para vocês, a gente fala assim, caramba, uma coisa mistura com a outra e eu tenho que saber tudo isso. Cara, você tem que saber tudo esses conteúdos, porque são conteúdos que no bate-papo você tem que estar afiado. Ó, só vou abrir aqui rapidamente. Vou abrir aqui rapidamente para você entender melhor o que eu estou falando. Então, estou falando dessa equação que eu vou mostrar aqui agora para você. Eu estou falando dessa equação mágica que você usa. Então, ó, eu estou produzindo uma frequência de 60 Hz. Eu estou produzindo aqui, ó, 60 Hz, que é o foco da usina. Então, estou produzindo 60 Hz. 60 Hz. Aí você fala, 60 vezes 60 vai dar 3.600. Ah, então quer dizer que eu tenho 3.600, 60 vezes 60. Porque eu estou multiplicando 60 vezes 60. Aí você fala assim, ele está me falando que essa velocidade aqui é igual a 514 RPM. Então ele fala 514 RPM é a minha velocidade. Aí tu fala, poxa, eu quero saber agora quantos polos tem meu motor. Ah, o meu gerador. Quer dizer, você falando o número par de polos, você está querendo saber o seu par de polos. Então, o teu par de polos que você vai ter lá os 3.600 dividido por 514. Então, você técnico de eletrotécnica, alguém que fala a velocidade do gerador, você no ato já tem que saber assim, pô, quantos polos que tem esse gerador? Quantas bobinas de campo que eu tenho lá dentro? Se eu pegar isso aqui e dividir isso aqui, você vai encontrar que eu tenho o número 7. Eu vou ter 7 par de polos. Então, quando eu faço a conta que vai me resultar o número 7 aqui, eu já estou descobrindo quantos polos que é meu gerador. Ah, então quer dizer que ele é, na verdade, 7 par de polos? Sim. Aí você fala assim, no caso, Itaipu, ele tem 90, a velocidade aqui é 90 RPM. Ah, quer dizer que Itaipu você tem 90 RPM? Sim, a velocidade do gerador Itaipu é 90 RPM. Então, se eu tenho o valor de 90 RPM, a velocidade do gerador de Itaipu, aí tu fala, poxa, teve 90 RPM a velocidade do gerador de Itaipu. Aí tu pega lá os 3.600 dividido por 90, deixa eu pegar aqui, 3.600 dividido por 90, eu vou ter 40 par de polos, ou seja, eu tenho 40 bobinas de campo no meu gerador. Aí tu fala 40 par de polos, par de polos. Esse 40 par de polos representa um total de
40 bobinas. De campo. Tá? Então, isso aqui representa 40 bobinas de campo magnético. Então, isso aqui que eu estou tentando te falar, num bate-papo, cara, você tem que ser rápido, ligeiro, entender a palavra que ela falou. Porque no vídeo ele te fala aqui, ó, ele está te dando 514 RPM. Aí você já tem o número de polos da sua máquina. Caminhando mais à frente aqui no nosso vídeo, ele coloca as agulhas injetora. Então isso aqui é uma agulha injetora. Aí tu fala assim, o que é uma agulha injetora? É que nem a água vai descer pela turbulação, essa agulha vai controlar a vazão de água que vai em cima da minha turbina do tipo Pelton. É que nem você pegar uma mangueira e você colocar o dedo na mangueira, você permite sair mais água ou menos água. Então você tem você vai ter essa agulha, que é chamado de agulha, que controla a vazão da minha água. Eu quero produzir mais energia. Eu vou ter que afastar minha agulha para poder entrar mais água e bater em cima da turbina. Com o tempo, ele fala assim, ó, devido à areia que desce, essa agulha aqui, com o tempo, ela se desgasta, porque você tem muita areia, muito produto. Então, tem um desgaste com o tempo da sua agulha injetora, tá? Isso aqui seria agulha injetora. Quando ele fala do gerador, ele fala a potência de cada gerador de 3.000 kW, ou seja, 3 megawatts. E a tensão do meu gerador lá é de 2.3, 2.300 volts, ou 2,3 kV. O gerador de Itaipu, ele gera 18 kV, 18.000 volts. No caso, em Reborn, o gerador deles lá produz 11 kV. Só que você fala assim, a corrente nominal aqui é de 754 amperes. Então, quer dizer, eu não precisei elevar muito a tensão do meu gerador, porque a corrente está sendo uma corrente não chegando a 1.000 amperes. Então, quer dizer, se eu fosse aumentar, a corrente fosse mais alta, eu fosse gerar uma potência maior do que de 3 megawatts aqui, possivelmente eu teria que produzir uma tensão maior também, tá? Então isso aqui é importante. Aí você vê o gerador. O campo magnético é essa parte central. A minha armadura é a parte externa do gerador. Só que essa bobina de campo, ela precisa de energia elétrica para poder criar o campo magnético. Só que o eixo lá do gerador lá, a máquina em si lá, é o seguinte, você tem aqui no próprio eixo e aqui na frente você vai ter o que a gente chamamos de excitatriz. Então quer dizer, a excitatriz do gerador, ela gera tensão contínua para poder alimentar a bobina de campo do meu gerador principal. Agora, dentro da fabricação, que nem Itaipu, lá já não tem excitatriz. Eu utilizo a energia de corrente contínua a partir de retificadores para alimentar a minha bobina de campo do meu gerador. As usinas mais antigas que tem essa excitatriz aqui. E uma coisa que é interessante de Itatinga, que é o seguinte fato. A excitatriz, para poder gerar energia para cá, ela também tem que ter uma bobina de campo. Só que a bobina de campo da excitatriz, você vai ter, na verdade, uma excitatriz chamada piloto. A excitatriz piloto, ela é fabricada com ímãs permanente. Então, ela tem um campo magnético permanente. Então quer dizer que eu tenho que produzir energia para poder alimentar a excitatriz, e a excitatriz gera energia para alimentar o campo magnético da máquina. Sim, nas antigas usinas era assim que funcionava. Hoje você está tendo já usina que você não tem a excitatriz. Você simplesmente tem lá a tensão contínua
já retificada e alimentando o campo magnético. Agora, a usina que tem a excitatriz, e principalmente se tem a excitatriz piloto a partir do campo magnético, pode faltar energia no planeta que ela vai sair da estaca zero para produzir a eletricidade. Então aqui, ó, ele está mostrando para você a excitatriz piloto que vai gerar energia para a excitatriz do gerador, tá? Então, justamente isso aqui, você tem uma sequência. Aqui ela está te mostrando a secção do cabo da minha bobina de armador. Olha os barramentos que tem o meu gerador para gerar energia elétrica. Isso aqui são os cabos, os barramentos na minha bobina de armadura. Isso aqui é barras de cobre para estar gerando a minha energia. Isso aqui nós vimos no primeiro módulo, tá? Então, justamente aqui, ó, você está tendo a bobina de campo. Se você contar essa bobina de campo aqui, que é um polo saliente, tá? Esse polo magnético, ele é saliente. Eu tenho um total de 7 polos salientes saindo para fora. Que são 7 bobinas de campo saindo para fora. Então, justamente aqui você está gerando a sua energia elétrica. Outra coisa que ela fala é a respeito dos transformadores. Lá, eles não utilizam os transformadores trifásicos. Você usa transformadores monofásicos. Está em algum canto aqui, ó. Se eu não me engano, está logo aqui, ó. Ele fala assim, ó. Transformadores monofásicos de 1.250 kVA, tá? E de tensão de 2.3 kV. Então, você está usando um grupo de transformadores monofásicos para poder executar a sua ligação trifásica. E a tensão de... Oi. Eu tinha uma dúvida a respeito disso. Sim. Mesmo usando 3 transformadores para produzir o trifásico, existe... A perda ela é maior do que se fosse um transformador só, trifásico? Não. E a sincronia do sistema... Ele vai ter a sincronia do sistema igual a um transformador trifásico? É igual. Nós estudamos TP. A ideia que quando eu estudei TP com vocês é justamente... ele te leva... Quando eu estudei TP, que eu fazia agrupamento de 3 transformadores para fazer a leitura do trifásico, você faz na parte de transmissão de geração de energia também. O que acontece de você usar os transformadores monofásicos aqui é devido ao tamanho físico. Então, tem um transformador monofásico, eu vou agrupar 3. Agora, se eu tenho um transformador trifásico, o tamanho físico dele será 3 vezes maior. Então, muitas vezes, o tamanho de um transformador trifásico, por ele ser o tamanho dele é dobrar, é triplicado. E o peso é triplicado. Então, muitas vezes, eles utilizam o sistema 3 monofásico, porque fica numa situação mais fácil de você fazer a manutenção. E se queimar um desses transformadores, eu posso pegar 2 e fazer a ligação do meu sistema no sistema trifásico. Isso eu comentei na ligação de TP. Professor, a potência e ascensão, isso aí é da época desse vídeo, né? Que a demanda de hoje em dia é um pouco maior. E eles ainda utilizam... Amigo, não houve mudança de Tatinga. Ah, tá, sim. Não houve mudança. Não teve uma modernização para ter trocado os geradores são os mesmos. O que eles estão fazendo hoje lá, eles estão tentando tirar essa excitatriz aí para fazer ela sendo substituída por tensão contínua direto. Então, está havendo algumas mudanças, mas não em todos os geradores ainda. Tá? Então, isso aqui é justamente o que nós falamos. Eu estou com um disjuntor trifásico que ele fala. Quando você falou do para-raio aqui, esse para-raio, qualquer linha, vai ter o para-raio para você, se tiver uma sobrecarga na linha, vai deslocar para a terra. Tá? Seria essa ideia aí, tá? E no caso aqui, as linhas de transmissão, ela é feita por 2 linhas de transmissão, uma de alumínio e a outra de cobre. Inclusive ela fala,
A de cobre é 2/0. A de alumínio é 4/0. A secção do cabo, tá? Então, isso aqui é a ideia de Itatinga que você tem em si. Agora, dentro dessa ideia de Itatinga aqui, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma visita há uns anos atrás aí. Porra, tenho tanta coisa aberta aqui, caramba. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui que minha máquina está carregada. No caso aqui de Itatinga, acontece o seguinte. Eu fiz uma visita técnica. Você agora vai pegar um vídeo de 3 minutos, 4 minutos, que é a visita técnica. Tem som aí? Tem sim. Tem. Você tem a ponte rolante para fazer manutenção. Qualquer usina hidrelétrica, você vai ter ponte rolante para fazer a retirada de gerador de todos os equipamentos. Essa aqui é a excitatriz piloto, tá? Aqui fica na ponta do eixo. Ela tem ímã permanente, campo magnético permanente. Ela vai gerar energia para a excitatriz principal. Então, isso aqui foi uma visita que a gente fez há uns anos atrás na usina de Itatinga, tá? Inclusive tem um vídeo aqui que eu gosto de mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Soriano. Olha só que bonita essa visita. Olha de novo. Caiu no buraco mesmo? Ó, escuta. Foi o Soriano que caiu no buraco? Vê aí. Ele pode deixar no chão mesmo, não precisa pegar não. É, então, eu ia até falar isso, até, tipo, pô, foi ele mesmo que caiu no buraco? Pô, coitado. Caramba. Coitado não, é para deixar ela cair. Caralho, dá pra ver a camisa polo pra dentro da bermuda. Cadê Soriano?
Pô, passa esse vídeo pra nós, Que professor. que pena, tadinho. Todo mundo Posta no procurando Teams, Soriano. bota no Teams, professor. Ô, todo mundo procurando Soriano aí, ó. Cadê Soriano? Tadinho do Bolsominion, tadinho. Ó, Ele caiu num buraco e ficou dentro do buraco? olha lá. É uma passagem numa tábua. Ah, tá. Mas Soriano sumiu. A sorte disso aqui, que tinha um outro cara do outro lado, pegou o Soriano saindo do buraco. Ah, esse cara tem total gratidão. Não acredito nisso, cadê? Pô, a sorte que alguém gravou, hein? Puta, que legal. Manda pra nós esse vídeo, professor. Manda É pra dois gente. vídeos. Você, É um pelo ele amor dentro de do Deus. buraco, o outro ele saindo do buraco. Não acredito nisso. Olha lá o Soriano. O cara é ruim de filmar, hein, caralho. Tirou sarro de mim, vai cair. Olha lá o Soriano saindo do buraco. E o barato É o que... Ai, que professor pena. São Vicente. Ó, o barato é que o cara tava filmando, não imaginava o Soriano cair no buraco, cara, ó. Nossa, olha só. Ele Puta sumiu, que ele pariu. sumiu do vídeo. Ele do nada ele some do vídeo. Ai, ai, ai. Hã? Vocês querem o vídeo do Soriano? Com todo o prazer. Manda pra nós, professor. Ah, vou dar um vídeo do Soriano para vocês, vai. Eu vou criar lá, renomear aqui, Soriano, vai. Copiar. Vou mandar pro Teams aqui para vocês terem o vídeo do Soriano. Equipe 4BTs. 4BTs todos. Aí, Então Daniel, tá. ó, ouro. Daniel, isso aí Arquivo. é ouro. Aí, Bruno, isso é ouro. Ó, vou criar um novo arquivo aqui, vou colocar Soriano. Soriano, tá. Soriano. Não, professor, coloca Soriano, não. Coloca Soriano. Ô, coloca buraco. Não, coloca Soriano, qual o problema? Não tem problema nenhum, não. Ó, eu vou, mas ele Ele não caiu mesmo, caralho. Ó, ele não tem acesso à minha pasta. Ó, esse aqui é o primeiro, Ah, eu vou chorar. esse aqui é o segundo. Tem ele dentro do buraco e ele fora do buraco. Tá aí, ó. Já tá sendo postado o vídeo aí, ó. Tá carregando. Localizaram onde é que tá? Tá na turma toda aqui, ó. GTD todo, GTD todos, arquivo, Soriano. Só que tá Faz carregando. tempo isso, professor? Faz muito tempo isso aí? Ah, faz uns 5 anos, mais ou menos. Ah, faz muito tempo, nossa, muito tempo mesmo. Eu não sei nem a data do vídeo, cara. Deixa eu ver se tem aqui a propriedade. Não, pela qualidade da imagem é aquilo mesmo, tipo, 5 anos atrás. Tipo, é bastante Não, tempo. olha lá, tá 31/2011, cara. Pô, tempo é mais de 5 anos, então, né? Quase 10 anos. 10 anos É, atrás. então. Então, vamos dar continuação na aula aí. Pô, 10 anos atrás ele já era velho pra caralho, porra. Puta que pariu. Vamos continuar a aula, vamos continuar a aula. Tira uma onda, né, filha da mãe? Ô, pessoal, eu queria passar, mas não vai dar mais tempo não, viu? Tá ficando já tempo meio perdido. Usinas Ô, elétricas. professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Quando normalizar as coisas, uma hora, vai haver a possibilidade de fazer uma visita técnica para lá, não vai? Olha, eu tenho meus contatos lá. Se continuar meus contatos lá, eu vou fazer a visita técnica, sim. Pô, dá um toque que eu quero Então, ir, professor, porque bem interessado lá eu não conheço. Sobre essa visita até, no caso, a gente falta o quê? 2 meses, né, praticamente para acabar o ano. Vai ter possibilidade, tipo, da gente estar fazendo essas coisas e tudo? Meu Eu tô querido, meio que preocupado, né?
Meu querido, a visita técnica agora não tem condições por causa da pandemia. Ela é uma empresa. Não. Sim. Mas eu digo o quê? Porque acontece, falta 2 meses pro final de dezembro. Pelo calendário e pelo que está sendo prometido, a gente vai acabar o nosso técnico agora esse ano, né? O nosso TCC vai acabar sendo apresentado via banca, via conferência, mas se por algum milagre a gente consiga voltar daqui, tipo, no finalzinho, tem alguma possibilidade? Não, olha, até agora a questão da direção aí não falou nada de voltar à aula. Eles estavam tentando, o que houve a conversa numa reunião que a gente teve com a coordenação, eles estavam querendo que tivesse aula presencial, 2 disciplinas para o 4º módulo. Aí o Carmo se prontificou e o Manuel Barreira também. Não era para ser todos os professores. Mas também eles não poderiam dar aula para a turma toda, seria restrito, tipo 20% da sala. Não poderia... Não, é aquilo lá, 15-15, sim. Não é 15-15. 15 você está jogando, que o nosso laboratório é de 15 alunos. Então você reduz 15, no máximo 5 alunos. Tá? Bom, a turma B já está quase 5 alunos, então não, aí, ó. Tudo bem. Só que a direção até agora não deu respaldo. Pelo que aconteceu, pelo visto, o governo não está querendo que voltamos já. Tá? Não houve nenhum comentário a respeito disso aí. Só houve a pesquisa do coordenador, aí a diretora, pelos vistos lá, eles não vão voltar mesmo. Agora, eu não sei te dizer, porque a gente está falando da pandemia, gente, eles estão escondendo os dados da população, porque vai ter eleição, então não estão querendo alarmar ninguém. Tá? Professor, para esse ano, assim, quando eu perguntei, para esse ano eu sei que já era, mas 2021, final de 2021, 2022, quando tiver, me dá um toque que eu estou muito interessado em ir. Não, tudo bem. O que eu queria deixar assim registrado é que nem acontece. Eu mesmo tenho comunidade de alunos que já se formou em 2012. Até hoje o pessoal tem a comunidade no WhatsApp. Esse pessoal viu o senhor ano cair no buraco, hein? 2012, 2011. Não, eu tenho comunidades de alunos que é que nem acontece. Eles se formam e chamam alguns professores no WhatsApp, né? Então, manteve a comunidade até hoje, já está mais de 10, está indo praticamente 9, 8 anos, o pessoal tem um contato um com o outro. E geralmente essa comunidade que eu tenho de ex-aluno, pinta serviço, pinta qualquer coisa, eles não perderam o contato. Não tem muita... inclusive tem 2 meninas no grupo lá, que é do grupo antigo, não fica com baixaria, putaria direto. Então tem as brincadeiras da comunidade, mas geralmente quando tem alguém estava desempregado, qualquer coisa, um está tentando ajudar o outro. Então as comunidades existem. Espero que vocês mantenham uma comunidade, permaneça com ela mesmo depois de formar. É que nem acontece. Não, professor, a gente já se ajuda, a gente tem se comunicado no nosso grupo, informando, dando os conselhos, tirando as dúvidas, tipo, de um trabalho para o outro. Seria bem legal se, não sei se tem a possibilidade do senhor, tipo, estar se comunicando com essa outra turma, dessa outra comunidade, para estar juntando as duas, né? Tipo, por que não? Pra gente estar se ajudando junto. Então, dá para mim chegar posteriormente, é outro negócio. Nós podemos abrir esse leque aí. Aí, justamente, quando você se formar, que eu sempre falei, olha, eu como professor não quero pertencer a comunidade nenhuma quando o aluno está estudando. Depois que você se formar, me coloca na comunidade, eu tento fazer uma ponte com a outra comunidade, que eu tenho, na verdade, não é uma só não, tem umas 2 ou 3. Tá? Não, então, perfeito aí, ó, perfeito já. Entendeu? Agora, os alunos lá, eles não perderam o contato um com o outro.
Quando tem emprego, inclusive essa semana, foi postado lá, estava precisando de eletricista em tal lugar. Eles estão sempre divulgando alguma coisa para alguém necessitado. A única coisa que acontece na comunidade não fica essa situação mulherada pelada, isso, aquilo. Todo mundo fala, opa, para por aí. Não, entendemos, professor, entendemos. Sai algumas besteiras, sai. Entendeu, né, Daniel? Besteira saudável. Não é uma coisa nada de putaria no grupo. Sexo explícito, esse negócio. Isso aí não leva a nada. A comunidade aí é sacanagem. Então isso não pode acontecer. Tá? Gente. Beleza, entendi, professor. Vamos tentar manter essa comunidade e no futuro a gente vê aí como é que fica aí. Mas o interessante era manter a comunidade. Tá? E, Ada, se depois também quiserem, no futuro, fazer essa visita, eu tenho acesso lá, eu só não sei depois da pandemia, porque eu tenho meus contatos lá, e esses contatos também já estão com uma idade. Então, eu tenho medo que eles aposentem, mas eu tento abrir um contato para a gente estar fazendo uma visita lá. Tá? Beleza? Perfeito, vamos fechar a aula aí, que já deu tempo de aula, paciência. Espero que tenha valido a aula. Hoje... Puta, valeu, professor. Coisa que eu estava conversando com o pessoal. Ó, um outro comentário que eu falei no comecinho da aula. Para a semana que vem, eu tenho que tocar no assunto da ANEEL e do ONS. Aí tu fala assim, da aula do ANEEL e ONS, ela fica desgastante para mim poder ficar eu só falando. Então, conversei com o aluno no início da aula aí, que a semana que vem eu vou postar como uma atividade, eu vou colocar o link na atividade, onde que vocês, no momento de aula, vão estar pesquisando ANEEL e ONS. E, posteriormente, eu vou transformar isso aí numa atividade já valendo conceito, participação, sem complicar cálculo, sem nada. É mais uma pesquisa objetiva, mas eu quero a confiabilidade que o cara foi lá e deu uma estudada o que representa a ANEEL, o que representa a ONS. Eu posso até numa aula dar um lequezinho do que é, mas eu gostaria que vocês fizessem esse tipo de trabalho, porque quando você pesquisa, você vai ver, só adiantando, o ONS, ele é o órgão simplesmente execução de trabalho operacional. E a ANEEL é um órgão fiscalizador. Ela que dita a regra das tarifas, de tudo. Então, essas pesquisas, seria interessante você, como técnico de eletrotécnica, conhecer esses dois sites, porque pertence à nossa área. Então, estou pensando na semana que vem, ao invés de dar aula normal, eu vou fabricar uma atividade. Na hora que começar a aula, está postada a atividade. Se vira aí. Eu não vou querer passar só para casa, porque daí o aluno perde sábado e domingo. O aluno que estiver participando na aula, ele vai pesquisar no momento de aula normal. E já vai separar. E automaticamente, como é uma pesquisa, tu pode até copiar, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, ao invés de ficar digitando, e fazer um resumo. Não é para sair copiando a página inteira. Uns breves resumos daquilo que você achou legal de uma leitura. Não é para copiar lá do link a página inteira, fazer 20, 30, 50 folhas. Eu sei que tu não fez isso tudo, mas eu quero os pontos-chave dos dois sites. Entenderam o que eu estou falando? Então, para a semana que vem, a gente vê isso aí. Falou? Então, um abraço, bom sono para todo mundo. Beleza, Mário. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Oh, tchau, Jonathan. Estou de olho em você, viu, Jonathan? Não fala nada comigo, né, Jonathan? Esse Jonathan tá tímido hoje. Professor, valeu, professor, boa noite, professor. Boa noite. Aula sensacional. Professor, antes de finalizar. Boa noite, Fala, O Bruno. que o senhor passou hoje, poderia estar disponibilizando também lá no conteúdo? O quê? O vídeo que o senhor passou hoje? Posso. Vamos lá. Obrigado, obrigado. O que é o vídeo do Tatinga, né? Isso. Vamos ver se eu consigo.
GTD, todos, arquivo. Coloca o dedo da pasta do Soriano. Não, deixa separado, professor, por favor. Itatinga. Perfeito. Obrigadão, professor. Boa noite. Eu vou postar, então. Mário?